Oi, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, bem-vindo à nossa videoaula, ao nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre interações ecológicas. Valeu, turma? Coloquei aqui, ó, de propósito, relações ecológicas, que também é a mesma coisa, tá? Super fácil, eu adoro lecionar sobre esse assunto. Vamos lá. Pegar aqui a canetinha para riscar. Gente, relações ecológicas podem ser interespecíficas ou intra. Interespecíficas são relações ecológicas entre espécies diferentes. Por exemplo, a relação entre o homem e o alface, entre a águia e a raposa, enfim, espécies diferentes. Agora, intraespecíficas é uma relação ecológica entre dois indivíduos da mesma espécie. Dois ou mais indivíduos, né? E seja uma relação interespecífica como a interespecífica ou intra, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Vai acompanhando aqui. Estou conseguindo enxergar aqui o risco. Estão, né? E harmônica, gente, é quando a relação ecológica ela não tem prejuízo para as espécies ou para os indivíduos. Já as desarmônicas é quando a relação tem prejuízo. Eu vou destacar aqui, marcar texto, ó, as relações desarmônicas. Eu até escrevi aqui, ó, prejuízo. Quando tem prejuízo, a relação é desarmônica. Agora, vamos lá. Aqui tem muita informação, tá? Muito nome novo, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. A minha ideia é ser uma aula rápida. Aqui tem todo o conceito de relações ecológicas. Aqui na sala de aula eu costumo lecionar esse assunto. Gente, sério, em umas 5 aulas. Aqui vai ser rapidinho, porque é ilustrado, é mais dinâmico. Gravar a videoaula foi mais dinâmico. Enfim, percebam que eu coloquei alguns aqui, ó, esses esqueminhas aqui, onde tem mais, zero, zero, mais, menos. É isso que significa, tá? Menos, zero e menos, menos. Isso aqui, perceba que isso é só para as relações interespecíficas, que envolvem duas espécies. Então, uma relação do tipo mais é que as duas espécies foram beneficiadas, mais e mais. Mais zero é que uma espécie foi beneficiada, a outra foi indiferente. Zero é quando nenhuma das espécies tem benefício. Isso aqui não faz sentido. Porque se as duas espécies elas são indiferentes, não está havendo relação. E aqui nós estamos falando de relações ecológicas. Então, eu coloquei aqui só para vocês sacarem que nunca vai ter zero. E desse lado aqui, ó, mais, menos. Eu coloquei não faz sentido, porque se fosse mais, menos, seria desarmônico. Porque menos significa um prejuízo. E aqui está no lado das harmônicas, tá vendo? Todas essas relações aqui, protocooperação, mutualismo, esclavagismo, comensalismo, inquilinismo e furesia, são harmônicas, não há prejuízo. Então, nunca um sinalzinho de menos aqui faria sentido. Só que, ó, nas relações desarmônicas, e essas relações aqui, predatismo, parasitismo, herbivoria, parasitoidismo, é isso mesmo, tá? Esse nome maluco aqui mesmo. Parece parasitismo, mas é diferente. E amensalismo e competição interespecífica, todas essas relações aqui, ó, tem que ter prejuízo, por isso que é desarmônico. Então tem o sinalzinho de menos aqui, que uma espécie aqui vai sofrer prejuízo. Aqui uma vai sofrer prejuízo e a outra não vai. Mas vamos lá, vamos iniciar aqui. Eu ilustrei, tá lá, ó, colônias. Eu comecei aqui, ó, nas relações intraespecíficas, harmônicas. Vai acompanhando aí, colônias. Colônia, gente, aqui tem um coral marinho, tá? São vários indivíduos da mesma espécie, por isso que é intraespecífica, dentro da mesma espécie. E esses indivíduos aqui, eles são ligados
fisicamente entre si. Aqui, corais, esponjas, bactérias. Gente, esses animais aqui, eles... Não, bactéria não é animal não, né? Esses indivíduos, coral, esponja, sim. Esses indivíduos aqui, eles são oriundos de reprodução por brotamento. Ou então por uma reprodução assexuada. Então esses organismos aqui, eles são todos grudadinhos uns nos outros e geralmente eles são geneticamente iguais. Enfim, aí aqui tem uma colônia isomorfa, todos são iguais. Aqui temos a caravela, que é uma colônia heteromorfa, que tem indivíduos aqui que eles fazem, isso aqui é um indivíduo que essa estrutura aqui boia, e esses tentáculos aqui ficam submersos na água. Esses tentáculos aqui queimam, eles são urticantes. Esse aqui é um quinidário. E a caravela forma uma colônia, que tem vários indivíduos aqui, né? Não representa só um organismo, não. Então, tem organismos que compõem aqui essa estrutura superficial aqui, aérea, e outros indivíduos que representam os tentáculos, formando uma colônia heteromorfa, que eles são diferentes. E aqui uma colônia isomorfa. Entenderam colônias, gente? Colônias. As colônias, uma relação ecológica intraespecífica, que só tem indivíduos da mesma espécie. Todos esses indivíduos aqui da caravela são organismos da mesma espécie. Tá? E aqui, nesse coral também, são vários organismos. Cada estrutura redondinha dessa aqui é um organismo diferente. Valeu? Agora, sociedades. Sociedades, eu usei aqui o exemplo das abelhas. Ops, ficou arriscado aqui, deixa eu voltar. Vou ter que usar a borracha, muita calma nessa hora, gente. Pá, e pá, não pode riscar aqui em cima. Deixa eu apagar esse aqui também. E vou pegar a caneta vermelhinha. Aqui eu usei as abelhas. As abelhas formam sociedades. Igual a sociedade humana. E uma sociedade é representada por organismos da mesma espécie. Logicamente, nós estamos falando disso. E a divisão de tarefa. Aqui, essas abelhas, elas dividem tarefa. A rainha fica com a atividade reprodutiva, o zangão com a defesa da colmeia e a operária trabalhando lá, fazendo mel, as geleias, enfim. Geleia real, que eu quis dizer. Produzindo mel. É que a geleia real, quem faz é a rainha. Enfim, a divisão de tarefa. Igual a sociedade humana, que existe o carpinteiro, existe o professor, existe o médico, enfim, que dividem tarefas, todos os organismos da mesma espécie. Fácil, né, gente? Vamos seguindo. Aqui temos o louva-a-Deus. O louva-a-Deus fêmea e o macho. Que aqui a louva-deusa, é assim que diz não, tá, gente? A louva-deusa, depois do ato sexual aqui, ele foi e comeu o macho. Aqui, ele comeu a cabeça do macho aqui. Isso representa uma relação desarmônica, intraespecífica, que há prejuízo. O canibalismo. São dois organismos da mesma espécie e a fêmea está se alimentando do macho aqui. Ela não faz isso porque ela é malvada não, tá, gente? Um pouco. Ela se alimenta do macho porque ela precisa de energia para gerar os ovos, depois cuidar dos filhotes. Enfim, aí ela se alimenta do macho. É uma característica da espécie. Ainda bem que eu não sou louva a Deus, né? Se eu fosse também, eu seria e morreria virgem. Brincadeiras à parte, gente, ó. O canibalismo também ocorre na espécie humana, tá? Existem tribos indígenas aqui, inclusive no Brasil, tá? Os aborígenes, que eles são canibais. Enfim. Fácil, né? Vamos seguir. Olha aqui pra mim, gente. Tava com saudade de vocês, tá? É legal, eu tô gostando dessa fase de gravar vídeo. Vamos lá. Também sou suspeito para falar, ainda mais com a matéria dessa que eu adoro. Agora, competição intra.
Competição intra é uma competição entre indivíduos da mesma espécie. Eu coloquei aqui intra, porque também existe essa competição aqui, ó, a inter, tá? Ah, professor, então por que essa competição aqui, ó, tem esse sinalzinho aqui de menos, menos, e essa daqui não tem? É porque aqui, gente, são entre organismos da mesma espécie. Então não faz sentido colocar menos, menos, porque aqui tem duas espécies. Por isso que eu coloco um menos aqui e um menos aqui. Todas essas aqui que tem sinal são inter. Então tem duas espécies. Aqui não tem, não precisa. Porque são organismos da mesma espécie. Aqui tem dois lobos. Eles estão disputando alguma coisa aqui. Estão competindo. E isso gera prejuízo. Até aqui, por isso que é desarmônico, tem prejuízo. Como assim, professor? Gente, aqui eles estão disputando ou território, ou então eles estão disputando uma fêmea, ou então estão disputando alimento. Legal seria se o alimento desse para os dois lobos aí eles dividiriam certinho, entendeu? Não haveria competição, não haveria prejuízo. Mas o animal não é assim, né? Ele disputa, ele compete, ele briga, ele gasta energia na briga. E, enfim, quem ganhar a briga vai levar o alimento todo. Entenderam? Então, e isso acontece porque o alimento é escasso. Porque se tivesse muito alimento, um comeria, esperaria o outro encher a barriga e depois comeria o resto. Mas enfim, na natureza é a lei da selva, né? Tem pouco alimento, eles vão competir e o mais fraco vai ficar sem. Por isso que há prejuízo. Ah, e quem ganhou? Mesmo quem ganhou vai ter prejuízo também, porque ele gastou energia ali para expulsar o mais fraco. Enfim, teve prejuízo. Estão entendendo? Se não entendeu, volta um pouquinho, ou então escreve aí nos comentários. Poxa, professor, não entendi, aí eu vou responder o seu comentário. Valeu? A gente tenta ser democrático. Vamos lá, aí, ó, esse jacaré aqui, ó, e o passarinho, parece ser uma figura de uma relação desarmônica. Mas o passarinho aqui não vai ser comido pelo jacaré. Isso aqui é uma relação de protocooperação. Ó, agora a gente já passou para as relações harmônicas interespecíficas. Duas espécies diferentes, por isso que é interespecífica. Desculpa ficar repetido assim, gente, mas é para vocês fixarem. Valeu? É a primeira vez que vocês estão vendo isso? Novidade. Então, passarinho aqui, ó, ele está palitando os dentes do jacaré, fazendo a higiene bucal dele aí. Então os dois se beneficiam. O passarinho que consegue o alimento, a carne ali, o alimento. É nojento isso, mas enfim. E o jacaré, ele está recebendo a higiene bucal. Então os dois se beneficiam, uma relação do tipo mais, mais. Beleza? Fácil, né? Um outro exemplo disso aqui é o boi e o anu. O anu é um pássaro que pousa em cima do couro do boi e cata lá os carrapatos. Então o anu tem o benefício do alimento, que é o carrapato, e o boi tem de cima dele retirado os ectoparasitas, né? Enfim. Aqui mutualismo, gente, que também é uma relação do tipo mais, mais. Mutualismo também é mais, mais. Aqui eu agrupei, estão vendo? Esses três aqui são mais, mais. Nossa, que risco horrível. Mas deixa assim mesmo. O mutualismo é uma relação obrigatória. Vou voltar aqui. Já aqui na protocooperação, o jacaré vive sem o pássaro e vice-versa. Tá? Mas aqui no mutualismo, os dois se beneficiam, mas eles não vivem separados. Aqui, essa estrutura aqui, esse organismo, que não é um organismo, são dois, tá? É uma simbiose aqui, é uma relação ecológica mutualística entre um fungo e uma alga. A alga faz fotossíntese e fornece o açúcar para o fungo, e o fungo protege a alga. Os dois se beneficiam, mutualismo. Isso é um líquen. Valeu? Com certeza vocês já viram. Tem muito nos troncos das árvores, nas rochas sombreadas. Rocha que pega sol também, o líquen aguenta sol. Vamos seguir aqui. Esclavagismo. Esclavagismo é interessante. Aqui é uma formiga e cada bichinho desse aqui, ó, grudado nesse galho de árvore aqui, nessa planta, é um pulgão, que é um inseto que introduz o seu aparato bucal dentro do caule
dessa planta aí e suga seiva elaborada, que tem açúcar. E a formiga, o que ela faz ali? A formiga ela protege esse pulgão. O que ela ganha com isso? Quando o pulgão suga esse açúcar, ele faz um cocôzinho açucarado, que vem lá a formiga e come esse cocô açucarado. Então, que é o alimento da formiga, no caso dessa espécie aí. Então, há uma relação de esclavagismo. A formiga explora o trabalho do pulgão e, em contrapartida, protege esses insetos aqui contra predadores, né? A formiga fica ali protegendo e comendo o açúcar do cocô ali. Parece nojento, mas a natureza é assim. Vamos lá. Entenderam, gente? Existem outras relações. O ser humano ele pratica esclavagismo. Não confunda com escravidão ou escravagismo. Não confunda, porque na escravidão a gente pensa assim, o escravo se dá mal, né? É verdade. Mas aqui não tem ninguém se dando mal, tá? A formiga explora o trabalho. O ser humano também faz isso. Ele explora o trabalho do outro. Pratica o esclavagismo, mas remunera o empregado, ele também é beneficiado. Deixa eu ver um outro exemplo de esclavagismo. Esqueci. Depois eu lembro. Pode ser que eu lembre mais tarde, eu volto e falo. Próximo exemplo. Exemplo é tenso, hein? Mais zero. Um é beneficiado e o outro é indiferente. Comensalismo. Nós estamos falando aqui do tubarão. E esse peixe aqui não é filhote não, tá? É a rêmora. A rêmora, ele fica grudadinho ali. Ela tem uma ventosa no dorso que fica grudado embaixo do tubarão e ela se alimenta dos restos do tubarão. Então o tubarão é indiferente a isso. A rêmora vai ali e se beneficia. No caso, a rêmora é o mais e o tubarão é o zero. Beleza? Comensalismo é uma relação que envolve alimentação, tá? E a palavra inquilinismo aqui, ó, que é a próxima, envolve, depois eu vou voltar para falar de comensalismo, o peixe palhaço e a anêmona, tá? O peixe ele se esconde aqui nos tentáculos da anêmona e tem a proteção, porque esses tentáculos eles são venenosos, tá? E a anêmona é indiferente a isso. O predador do peixe palhaço não vai lá tentar comer esse peixe, porque vai esbarrar nos tentáculos aqui. Esse peixe ele é evolutivamente imune à toxina desses tentáculos. Por isso é inquilinismo. E o inquilinismo é em relação à moradia. É fácil de lembrar, né? Inquilino, né? A gente lembra de moradia. Comensalismo, a gente grava que é comer. Comer. É uma relação alimentar aqui, ó. A rêmora, ela obtém alimento do tubarão, por isso que ela o persegue. O tubarão não tem prejuízo com isso, lembre-se disso, tá? É uma relação do tipo mais zero. Mais zero. E aqui, mais zero também. O peixe é mais e a rêmora é indiferente. É o zero. Agora aqui na foresia, é o próximo slide aqui, slide não, ilustração, aqui eu represento uma craca. A craca é aquele bicho que a gente vê na pedra, no mar lá grudado. Ele também é um artrópode, tá? E ele também fica fixado no encasco de tartaruga e aproveita o deslocamento da tartaruga para se deslocar, porque esse bicho aí ele é séssil, ele é fixo num substrato. Então ele gruda em casco de navio também, ele gruda no couro da baleia. Aí a baleia migra e leva a craca junto e ela obtém com isso a sua dispersão. Então a foresia, a palavra-chave de foresia é deslocamento.
Então a craca, ela se beneficia com o deslocamento, e a baleia e a tartaruga são indiferentes. Não atrapalha elas a craca ficar fixada lá no corpo desses animais. Vamos passar para a próxima. Aqui, o carrapicho é mais um exemplo de foresia. O carrapicho é aquilo que gruda na nossa chuteira quando a gente vai buscar a bola lá no mato. Enfim, ela gruda também no pelo dos animais e obtém com isso a dispersão, porque isso é uma semente. Então, as plantas precisam ser dispersas para longe para perpetuar a espécie, né? E para o animal onde esse carrapicho foi grudado é indiferente. Isso conosco espeta, a gente acha que a gente tem até prejuízo, mas não dá para contabilizar esse prejuízo dessa forma. O carrapicho gruda na nossa chuteira, a gente vai tirar o carrapicho, gruda no pelo do animal, o animal faz lá a sua retirada desse carrapicho, né? E não tem prejuízo com isso. Aqui a águia e predando uma raposa. Aqui a gente já passou para as relações interespecíficas desarmônicas. Aqui está o predatismo, ó, uma relação do tipo mais menos. A águia se beneficia e a raposa que vai ser morta aqui. Eu não sei se essa águia é aquela que captura a presa, leva para o alto e arremessa ela lá de cima e o animal cai com a queda, morre com a queda. Depois ele vai lá e se alimenta. Enfim, mas aí certamente aqui a raposa vai ser o menos aqui, né, gente? Predatismo. É o mais fácil de explicar, né? Parasitismo também é fácil. Aqui tem o mosquito, a gente pode pensar em carrapato também, a gente pode pensar em qualquer verme. Esse bicho é o parasita e o hospedeiro aqui, a pele humana aqui, ó, sofre prejuízo, né? Do tipo mais menos. Herbivoria é quando um animal se alimenta de uma planta aqui, ó. O animal está tendo benefício e a planta, logicamente, prejuízo, né? E temos esse aqui, ó, parasitoidismo. Envolve os indivíduos parasitoides, tá? Também é uma relação do tipo mais menos. Aqui, gente, ó, temos uma lagarta do tomate, que é uma praga agrícola, né? E essas estruturas brancas aqui, ó, são larvas de uma vespa parasitoide. Então ela foi lá e fixou a sua larva, e esse nome parece com parasitismo. Só que o parasitismo, gente, o exemplo que eu usei aqui para o parasitismo, eu usei o mosquito, lembra? Tá lá o mosquito. O mosquito não é interessante para o mosquito matar o hospedeiro. A gente pode pensar que para o carrapato não é interessante para o carrapato matar o hospedeiro. Nem a lombriga. A lombriga não quer que o hospedeiro morra, para ela ficar ali o tempo todo, a vida toda ali, completar o ciclo de vida dela, sugando o seu alimento, né? Enfim, mas aqui na parasitoide, o parasitoide ele suga aqui até matar. Então, ele suga aqui a lagarta, que é o hospedeiro, até ela morrer. Aí a lagarta morre, essa larva aqui eclode, vira uma vespa e sai voando. Entenderam a diferença? O parasitoidismo chega até a matar o hospedeiro. Valeu, galerinha? Aqui, passamos por outro aqui, ó, amensalismo ou antibiose. Aqui tem uma maré vermelha, tá? Que é de uma alga vermelha, uma pirrófita, que ela solta uma toxina na água que ela inibe o crescimento de outras algas, para ela reinar sozinha ali. Mas ela não tem benefício com isso. No mar ali tem espaço para todos, mas ela tem essa toxina, então ela solta. Por isso que é uma relação do tipo menos. Menos são quem tem prejuízo são as outras algas. E para alga vermelha é indiferente. Um outro exemplo é o fungo que produz a penicilina.
O fungo, ele produz a penicilina, que é uma substância que mata as bactérias que ficam em volta, que competem ali. Então o fungo, ele já faz parte dele essa substância. Então ele acaba ali, aquela região fica cheia da penicilina, que é um antibiótico. Inclusive, eu acho que foi o primeiro antibiótico que os humanos isolaram. Foi um avanço na medicina, né? Então a penicilina é do fungo Penicillinum, é do gênero Penicillinum. E o amensalismo, isso é um exemplo do amensalismo, essa relação do fungo com a bactéria. O fungo secreta a penicilina ali para matar as bactérias em volta. Então a bactéria tem prejuízo. E para o fungo é diferente. Indiferente. Entenderam? Um outro exemplo de amensalismo. Deixa eu pensar, eu lembrar aqui. Ah, lembrei. O elefante. O elefante, ele é um animal migrador. Ele migra por muitos quilômetros lá na África. Então ele vai andando e ele vai pisoteando os vegetais. A manada de elefantes vai pisoteando. Então para ele não tem diferença. Ele vai pisoteando esses vegetais e os vegetais vão morrendo e a trilha dele fica lá marcada. E isso, o pisotear, inibe o crescimento desses vegetais que ficam na trilha. O elefante ele vai repetindo essa trilha. Ele tem memória boa, então ele percorre grandes distâncias continentais, e o caminho dele fica marcado, que ele pisoteia e ele inibe o crescimento desses vegetais. Isso é amensalismo também. E, finalmente, a competição inter. Para acabar, competição inter, gente, é uma competição interespecífica aqui, ó, duas espécies diferentes aqui, ó, esses pássaros aqui disputando com essa marmota o alimento. Então, bom seria se tivesse alimento para todos, eles não precisassem brigar do jeito que eles estão brigando, aí, gastando energia. A marmota ali está ganhando, né? Que ela está com o alimento ali na mão, mas o pássaro aí, enfim, ele tá mesmo assim gastando energia tentando tomar o alimento lá da mão da marmota. Enfim, estão competindo. Uma relação do tipo menos. Que competição sempre há gasto de energia, sempre há perda, há prejuízo. Beleza, galerinha? Acho que acabou, hein? Muito obrigado, tá? Se inscreva no nosso canal, deixa aquele gostei, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, e não vou me alongar muito não. Aquele abraço e até a próxima videoaula. Valeu? Tchau, tchau.